Bom, essa semana a mediana do relatório Focus indicou uma inflação mais alta. O que isso significa? Diga-se de passagem, isso está acontecendo já há 19 semanas. Toda semana lá eles estão se reunindo e verificando, mas será que a inflação vai continuar subindo? Vai. Depois na outra semana, e aí, vai continuar subindo? Vai continuar subindo. Bom, o que isso pode refletir nos teus fundos imobiliários? Posso garantir de que se você investe em fundos imobiliários, esse vídeo é indispensável. Por falar nisso, acabei de acessar uma notícia aqui no meu celular falando sobre a fotografia do dia. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, falando sobre a inflação medida em fevereiro. E para o espanto de 0 pessoas, um pico gigantesco. O IPCA 15 sobe 1,23% em fevereiro, maior alta para o mês desde 2016. Não foi uma subidazinha qualquer não, dá uma olhada no gráfico, olha o pico. Bom, segundo o Copom, o cenário para a inflação no Brasil no ano de 2025, ele é duvidoso. A palavra que foi utilizada por eles, inclusive, foi adverso. O que é um cenário adverso? Imprevisível? É claro que o próprio Copom e o mercado consegue visualizar a real possibilidade de uma variável que está subindo já há 19 semanas continue subindo. E a fotografia no mês de fevereiro aponta de que pode ficar pior ainda. Bom, eu sei que o que você quer saber é como isso pode impactar nos meus investimentos. E aí eu abro um parênteses aqui, principalmente para quem investe em fundos imobiliários. E é o que eu vou explicar para você rapidamente nesse vídeo. Bom, para você entender como esse cenário de inflação alta e subindo impacta no seu bolso e nos seus investimentos, eu vou precisar te explicar rapidamente alguns conceitos de economia. Bom, a inflação é aumento de preços de bens e serviços e geralmente a inflação aumenta quando existe um desequilíbrio na oferta e demanda. Imagina o seguinte, você tem muita gente querendo comprar um laptop como esse que está aqui na minha frente e os fabricantes estão vendo que está vendendo muito e muitas pessoas querem comprar, o fabricante ele se sente impulsionado a aumentar o preço do laptop porque, bom, tem tanta gente querendo comprar, a gente não consegue produzir tanto assim, se muita gente está querendo comprar, estão dispostos a pagar o preço que for, vão aumentar o preço aí em 10, 15, 20%, e ver se o povo vai continuar interessado em comprar. Se o povo continuar interessado em comprar, a gente vai entender de que o novo preço pode ser esse o praticado. Por essa lógica, é claro que a gente pode entender também de que o aumento da inflação, ela pode ser ocasionado pelo custo de produção. Em alguns casos, o produtor, aquela pessoa que fabrica o produto, a empresa, ela pode ser obrigada a aumentar o preço daquele determinado produto por causa dos custos de produção. Aí não é nem por causa da demanda, é por causa do custo de produção. Existem outros fatores também que podem implicar em um aumento de inflação, como por exemplo imprimir mais moeda, e isso é uma prática que o governo faz com muita frequência, desvalorizando o dinheiro que você tem em caixa, aumentando a oferta de dinheiro no mercado, imprimindo moeda. O fato é que qualquer cidadão brasileiro pode perceber com muita facilidade e clareza a inflação quando vai no mercado. Então, quando você percebe ali que o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do leite, da carne tá caro, aumentou bastante, você já está percebendo o custo da inflação. Quando você vai no mercado com o mesmo dinheiro que o mês passado, ou que 3, 4 meses atrás, mas traz menos produtos, a culpa é da inflação, um aumento de preços sobre bens e serviços. Então, em resumo, a inflação é como se fosse uma espécie de cupim do dinheiro, deteriorando o teu poder de compra mês a mês, ano a ano. O de fevereiro agora, como você acabou de ver no gráfico, deu um pico. Então ele corrói o poder de compra e diminui o valor da tua moeda, do dinheiro que você utiliza para comprar as coisas. Então é recorrente quando o cidadão brasileiro vai no mercado e vê o preço da carne por R$70, R$60, o preço do café é caríssimo, ele consegue se lembrar, bom, poxa, ano passado não estava isso tudo. Há 3 anos atrás ou há 5 anos atrás, aquelas pessoas que costumam guardar esse tipo de dado, informação na memória, vai falar assim, poxa, há 5 anos atrás o quilo da carne era R$15, R$16. E o que percebe na prática é de que a carne subiu 3, 4, 5 vezes. O café também várias vezes, o açúcar também várias vezes, a farinha, o óleo, a gasolina, quando vai abastecer o carro, tudo multiplicou o preço várias vezes. Então saiu, por exemplo, da casa dos R$15, foi para casa dos 60. E a triste realidade é essa. Imagina o seguinte, se um produto que você comprava por R$15 agora está custando 60, se o seu salário era 1.500, deveria estar hoje por volta de 6.000. Agora conta aqui para mim nos comentários, seu salário multiplicou por 4 nos últimos anos? Ao mesmo tempo que você viu o preço dos produtos no seu mercado aumentando desenfreadamente, aumentando bastante, você viu o teu salário acompanhar isso? Muito provavelmente não. Comenta aqui qual foi o valor do último reajuste no teu salário.
E, inclusive, vai servir para a gente fazer aqui uma verificação, uma pesquisa popular para saber se teu patrão está aumentando bastante teu salário ou não. Seu salário aumentou do ano passado para cá 7, 8, 9%, comenta aqui. Se seu patrão aumentou teu salário em 5%, ele não foi nem um pouco bonzinho, porque não teve aumento real, ele praticamente cobriu a inflação. Se teu patrão aumentou teu salário em menos do que 5%, 4%, 3%, aí ele foi até cruel, porque em certa medida ele até diminuiu o teu salário. Agora, se o teu aumento de salário foi na casa dos 10, 12, quem sabe até 15%, aí certamente você está trabalhando para um empregador que valoriza bastante o teu trabalho, hein? Mas recapitulando, então a gente está falando de inflação alta, diminuição do poder de compra, correto? Produtos e serviços mais caros, então a gente pode compreender de que inflação alta não é bom para ninguém, não é bom para nenhum brasileiro, entendido? Não é à toa que a popularidade do Lula caiu bastante, isso está no noticiário, não sou eu que estou dizendo. É reflexo da opinião do povo sobre a percepção que o povo está tendo sobre a qualidade de vida. O preço das coisas no mercado diretamente afeta a qualidade de vida do brasileiro. Mas aí, sabendo disso, nenhum político gosta de desagradar a população. O que o governo faz? Isso é um mecanismo que o governo utiliza, seja qual for o governo, de direita ou de esquerda, isso já é praticado há muitos anos. Ele utiliza um instrumento financeiro, que é a taxa de juros. Exatamente, o governo construiu um instrumento financeiro que tem como principal objetivo controlar a inflação. Como que o governo faz isso? Como a taxa de juros é utilizada para definir o custo do crédito, então, por exemplo, se você quer comprar um carro parcelado, está achando que está com dinheiro, vai comprar um carro parcelado, a taxa de juros subiu, aí o cenário já fica ruim. Você quer dar entrada no teu imóvel, comprar ele parcelado em 60 vezes, 300 vezes, 1000 vezes, com a taxa de juros alta, isso complica também. Já falei várias vezes aqui no canal, torno a repetir. O momento em que hoje o país vive com uma taxa de juros alta, não é o momento adequado para você entrar em nenhum tipo de financiamento. Seja de casa, de carro, nenhum tipo de financiamento, porque você vai ser obrigado a firmar um contrato com uma taxa de juros altíssima. Então, fuja de parcelamento, financiamento, qualquer coisa nesse sentido que tenha alguma taxa de juros embutida. Muita gente já tem conhecimento disso, mas outras pessoas não. E por muita gente ter conhecimento disso, quando a taxa de juros está alta, o consumo ele fica inibido. As pessoas tendem a consumir menos. Bom, se tendem a consumir menos, o que acontece? Força o preço das mercadorias, bens e serviços para baixo. Então, se o cara que estava me vendendo um laptop aqui por R$3.000, vê que o pessoal estava comprando. Aí ele, tá comprando ainda, a gente está fabricando, tá comprando. Vou aumentar para R$3.300. Aí o pessoal continua comprando. Ele, beleza, esse é o novo preço. Daqui a pouco o pessoal para de comprar. Aí ele baixa para 3, para de comprar. Baixa para 2.990, ninguém compra. 2.700, o pessoal também não está comprando. Ele é obrigado, ele é obrigado a ficar diminuindo o preço do produto para ver se encontra compradores, porque ele quer continuar vendendo. Isso acontece com arroz, feijão, açúcar, gasolina, tudo. Quando diminui a procura, a demanda, os preços caem. E quando é que a demanda diminui? Quando a pessoa vai comprar um carro lá financiado e vê que a prestação não está dando. Então, às vezes ele compra o carro, mas aí para comprar o carro precisa diminuir a compra de outros produtos. Então, a demanda caindo aí. E vários outros fatores, a taxa de juros impacta desde aluguel, mensalidade escolar, em tudo. A demanda cai e os preços também. Então é assim que o governo faz, torna o crédito mais caro para inibir o consumo. Com isso, em algum momento, ele vai conseguir conter a inflação. Então acho que nunca foi tão fácil entender o impacto da inflação e como essa dinâmica acontece. O governo aumenta o custo do crédito, o dono do supermercado, do posto de gasolina, do cara que fabrica o laptop lá, vê que a demanda diminuiu, começa a baixar o preço das coisas, desde farinha, açúcar, café, gasolina, laptop, começa a baixar os preços. O que a população percebe? Meu dinheiro está dando para comprar mais coisas. Então a população, com essa diminuição da inflação, ela começa a perceber um aumento do poder de compra e isso aumenta a popularidade, traz alegria para o cidadão que trabalha pra caramba, sai cedo de casa, acorda cedo, chega tarde e quer ver o dinheiro do trabalho dele render o máximo possível, nesse caso render no aspecto de conseguir comprar mais coisas. O único problema disso, que parecia ideal, parecia perfeito, é de que toda essa dinâmica provoca uma desaceleração na economia. Desacelera o crescimento econômico do país, que também não é bom. Bom, então dá para perceber de que é um problema que não é fácil de resolver, porque quando agrada um, desagrada outro. Ou você acha que quando o seu patrão lá vende menos, não é ruim para você. Imagina o seguinte, olha para o lado do teu patrão. Se ele está vendendo menos, seja um dono de supermercado, de posto de gasolina,
ou fabricante de laptop, se ele está vendendo menos, vai ser difícil eles dar um aumento, eventualmente ele vai até ter que fazer cortes no número de pessoas trabalhando na empresa. Então, não tem notícia boa. E por falar nisso, em não ter notícia boa, dá uma olhada nessa notícia. Brasil fecha 2024 com a quinta maior inflação do G20. Taxa Selic hoje é 13,25, com uma expectativa muito clara de que vai chegar em 15% ainda esse ano. E aí você pode estar me perguntando o seguinte: Bruno, tudo bem, entendi tudo agora. E em relação aos meus investimentos, o que fazer? O que pode acontecer com meus fundos imobiliários? Eu invisto em fundos imobiliários. Qual é a melhor decisão agora? Bom, eu invisto já há bastante tempo e já passei por vários ciclos assim. Eu vou te falar o que funciona. Não só o que funciona, para que você entenda com muita clareza a dinâmica com os seus investimentos e o que fazer. Bom, esse aumento da taxa de juros, que, como eu acabei de ler para você na notícia, existe uma expectativa de que chegue a 15% até o final do ano, coloca uma incógnita na cabeça do investidor, principalmente o investidor mais imediatista, de curto, médio prazo. Ele pensa no seguinte: bom, por que eu vou investir em fundos imobiliários, em ações, se a taxa de juros aqui está na casa dos 15%. Então eu tenho, sem nenhuma volatilidade, 15% garantido. Ao mesmo tempo que nas ações e nos fundos imobiliários, eu vou ter que saber escolher bem os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, para conseguir comprar bons fundos imobiliários enquanto está em queda e depois buscar um retorno melhor. Mas note, tem mais trabalho, mais volatilidade. Não é muito melhor eu ficar sossegado aqui na renda fixa? Isso é o que passa na cabeça do investidor de curto prazo e médio prazo. No de longo prazo, não, aquele que de fato é um investidor de longo prazo, ele vai enxergar o cenário de queda nas ações e fundos imobiliários como uma grande oportunidade. Mas no de curto prazo e médio prazo, que é um grande número de investidores, eles vão fazer essa comparação. Bom, melhor deixar aqui em 15% ao ano, de boa, depois quando essa poeira baixar eu volto a investir. Está deixando de aproveitar oportunidades na renda variável, mas ele fica feliz com isso. Por que as ações, o mercado de renda variável cai? Exatamente por causa disso. Investidores buscando investimento com boa rentabilidade no curto e médio prazo, vendem posições de fundos imobiliários e ações e partem para a renda fixa. Com a venda, traz o preço para baixo. Note que até no mercado de ações existe essa lei de oferta e demanda. Então, quando a oferta é menor por fundos imobiliários e ações, justamente por causa desse investidor que pensa no curto prazo, os preços caem. Então hoje a gente vê um cenário em fundos imobiliários em que eles não começaram ainda a se valorizar, porque existe uma expectativa de que a taxa de juros vai continuar subindo. Enquanto está subindo, não tem jeito, fundos imobiliários vão continuar estacionados. Porque o primeiro investimento de renda variável que o investidor de renda fixa procura são fundos imobiliários. E quando é que o investidor de renda fixa procura fundos imobiliários? Quando a taxa de juros está baixa. Então a taxa de juros está alta, ele não quer fundos imobiliários. O investidor de renda fixa, de curto prazo. Agora, quando a taxa de juros está lá em 2, 3, 4, 5, 7, 8%, na verdade o número que se considera mágico nesse caso é 9%. Quando a taxa de juros cai para 9%, então na renda fixa se tem um retorno de 9%, é quando os investidores de renda fixa não toleram esse retorno tão baixo e começam a procurar por fundos imobiliários. Não existe uma expectativa de que a taxa de juros vá para 9% tão cedo, pelo contrário, a expectativa é de alta, por isso que os investidores de renda fixa estão na renda fixa e não vão procurar fundos imobiliários agora. E você faz o mesmo? Depende. Se você é um investidor de renda fixa, de curto prazo e de médio prazo, ok. Agora, se você é um investidor de longo prazo, um investidor que quer viver de renda no futuro, com rendimento de cotas de fundos imobiliários, não existe oportunidade melhor para comprar do que quando essas cotas estão baratas. Ao invés de você comprar 4 cotas, você vai comprar 6. Ao invés de você comprar 100 cotas, você vai comprar 110, 120. Não existe cenário melhor do que esse para o investidor de longo prazo. Para aquele que quer utilizar esse patrimônio, esse recurso financeiro daqui a 10, 15 anos. Poxa, essas janelas de crise, essas janelas de preço baixo, elas não duram muito tempo. Ter o sangue frio, ter a paciência para aproveitar elas, sabendo que o teu objetivo é para o longo prazo, é fundamental. Ah, Bruno, não estou muito convencido ainda. Então, em relação a fundos imobiliários, eu compro fundos imobiliários, devo continuar comprando? Se você tem um objetivo de longo prazo, sem dúvida, é o melhor momento para comprar. Ah, mas se os fundos imobiliários continuarem caindo, compra mais, o máximo que puder. Foi assim que eu fiz, acelerei bastante minha aposentadoria. É claro que você deve procurar por bons fundos imobiliários, mas deve continuar comprando. As ações também, eu vou te dizer por quê. Quando o crédito está caro, as empresas ficam desestimuladas a fazer investimentos em ampliações, em novos sites, em novas usinas. Então ela contém ali o investimento porque o crédito está caro. Quando uma empresa não está expandindo muito, isso se reflete no preço da cota.
então costuma ficar estagnado também, ou cair. Portanto, se mostra também uma oportunidade no caso de ações, não só fundos imobiliários. Os fundos imobiliários um pouco mais, mas nas ações também. Então, o momento agora é de comprar ativos de renda variável e aproveitar a oportunidade, tanto de ações quanto de fundos imobiliários. Aí talvez você esteja perguntando o seguinte: Bruno, qual é o fundamento teórico para você ter essa posição tão firme, tão convencida de que a melhor coisa a fazer é comprar nesse momento em que a taxa de juros está alta? Será que não vale a pena dar uma fugidinha para renda fixa? Bom, eu vou te mostrar dados agora, dados históricos do que aconteceu em cenários semelhantes. Não existe nada melhor do que você olhar para o que aconteceu no passado e verificar a possibilidade de se repetir hoje, não é verdade? O primeiro dado histórico que eu vou trazer para você, que é uma informação que é importante você entender se você é um investidor recente ou um investidor que tem pouca experiência, de que o mercado de ações ele performa em ciclos. A bolsa de valores sempre vai performar em ciclos, ciclos de alta e ciclos de baixa, ciclos de oportunidade e ciclos para até manter a mão um pouquinho parada, porque os preços são muito esticados. Então entenda que é assim que funciona o mercado de ações, e quanto mais rápido você entender isso, mais você vai saber como ganhar dinheiro na bolsa, aproveitando oportunidades de preço baixo e realizando lucro quando os preços estiverem bem esticados. Como eu falei, quando a inflação e a taxa de juros estão altas, as ações e fundos imobiliários sofrem com isso. Os preços caem, aproveite a oportunidade. Essas crises abrem oportunidade e espaço para investidores de longo prazo comprarem ativos interessantes, bons ativos que vão entregar bom dividendo e bom rendimento no longo prazo. Só que esse preço descontado não dura muito tempo. Então, se você investe para o longo prazo, não desperdice a chance. Ah, Bruno, isso acontece só no Brasil? Não, nos Estados Unidos também. Na crise de 2008, ações da Apple, da Amazon caíram bastante. E quem comprou nessa época? Dá uma olhada lá no gráfico lá. Bom, teve grande valorização. Como eu estou falando, o mercado é cíclico. Isso sempre vai acontecer e sempre vai se repetir. Se você aproveitar as quedas, bom, certamente você vai ser um investidor que tem uma performance acima da média. Uma outra informação, uma regra também bastante importante para você se lembrar. Juros e inflação definem os preços dos ativos, ações, fundos imobiliários realmente definem o preço, mas temporariamente. Mas, Bruno, então o que acontece depois? Quando a taxa de juros cai, volta o interesse do investidor por produtos que tragam um retorno interessante. Então, esse dinheiro volta para o mercado de capitais. E quem aproveitou o preço baixo, quem comprou bem barato, vai ver uma grande valorização dos ativos, tendo inclusive a oportunidade de realizar lucro com grande lucro, muito maior do que aquelas pessoas que deixaram para comprar só depois que começou a subir. Agora, uma coisa que talvez você não saiba é de que alguns investidores de fundos imobiliários podem até ser beneficiados com esse aumento da inflação. Como assim? Porque alguns contratos são reajustados utilizando a inflação como indexador. Então a inflação subiu, a taxa de juros subiu, o aluguel pago vai ser mais caro. Aluguel pago mais caro, mais rendimento. Nesse caso, os fundos imobiliários de papel, que trabalham com recebíveis imobiliários, tendem a ter maior rendimento, por causa dos contratos reajustados com inflação agora mais alta. Agora, outra informação muito útil que eu deixei para o final, porque de fato é a mais importante. O investidor de longo prazo sempre ganha. Estudos mostram que investidores que se mantiveram ali disciplinados e continuaram comprando durante as crises, sempre, não é uma exceção, sempre tiveram ganho na bolsa de valores quando a gente considera o longo prazo, 10, 15, 20 anos. E, inclusive, superam qualquer outra estratégia. Isso, obviamente, porque, claro, os mercados sempre se recuperam e o período de crise dura pouco tempo. As janelas de oportunidade não duram para sempre. Então, se você tem a intenção de construir patrimônio para um dia viver de renda, e esse seu objetivo é de longo prazo, certamente você está diante de uma oportunidade nesse ano e que pode se manter como uma oportunidade até o final do ano, principalmente se a taxa de juros continuar subindo. Vai durar para sempre? Com certeza não. Já existe uma repercussão enorme na mídia, o governo está sangrando com isso, políticos não gostam disso, a popularidade do Lula caiu, então em algum momento essa taxa de juros vai diminuir, a inflação vai diminuir, não tem dúvida disso, é ciclos, lembra que eu falei? Bom, quando diminuir, quando existir uma expectativa de que vai diminuir, pode ser que a oportunidade já tenha passado. Então aproveita enquanto é tempo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.